Bom, o dado inicial para que a gente possa ter uma previsão de demanda é o planejamento de vendas, né? Nem sempre isso está disponível para todas as empresas, mas é o ponto inicial, né? E com base em quê? Com base em dados históricos, né? Que são tratados estatisticamente e além de informações importantes também sobre o pessoal que está em contato direto com o cliente, vendedores, representantes, responsáveis de assistência técnica, entre outros, né? E essas informações são coletadas, né, também na imprensa, no mercado, né, sobre fatores conjunturais que podem influenciar o comportamento de uma demanda. Então, a análise de estrutura desse conjunto de informações vai gerar uma melhor estimativa para o mercado, para a gente prever o consumo futuro, ok? Bom, é muito importante que a empresa saiba utilizar todas essas ferramentas disponíveis para conseguir antecipar uma demanda futura, né? E isso pode envolver o quê, né? Formar e manter uma boa base de dados de histórico de vendas, assim como informações que expliquem suas variações e comportamento no passado. Utilizar métodos matemáticos, né, adequados que ajudem a explicar o comportamento da demanda, compreender como os fatores ou as variáveis internas, como as promoções, por exemplo, ou externas, como clima, condições econômicas, influenciam no comportamento da demanda. Mais ainda, nós temos que coletar esses dados, né, essas informações relevantes do mercado. E a empresa também tem que ser capaz de derivar uma estimativa de demanda futura de forma confiável. Então, a base da previsão da demanda é a base para o planejamento estratégico da produção. Marketing, vendas, suprimentos, finanças, recursos humanos, né? E a partir daí as empresas desenvolvem os planos de capacidade de fluxo de caixa, de vendas, de produção, de estoques, de mão de obra e de compras, e vários outros planos. Veja algumas decisões, por exemplo, por área funcional, que se baseiam na previsão de demanda. Então, por exemplo, a produção, ela faz uma programação, ela faz o controle de estoque, ela faz o planejamento agregado da produção. O marketing e vendas pode alocar a forças de vendas, promoções, lançamentos de produtos. Suprimentos, pode fazer o planejamento e a programação de compras e o controle de estoque. Finanças, planejamento orçamentário, investimentos na fábrica e em equipamentos. E recursos humanos, trata do planejamento da mão de obra, contratação e demissões, né? É recomendado, pela literatura e também na prática, né, é recomendado que essas decisões sejam tomadas em conjunto, né? Seja um processo colaborativo. Quando a gente faz um processo colaborativo, a eficiência desse processo, a eficácia desse processo, ela é muito grande. Bom, e quais são os objetivos da previsão de demanda, né? Primeiro, é utilizar a capacidade eficientemente. Reduzir tempo de reação aos clientes, né? Resposta ao cliente, ou seja, melhorar o nível de serviço junto aos clientes, evitar perdas de vendas, né? E, logicamente, diminuir estoques, né? Com isso, eu vou estar propiciando que a empresa tenha resultados melhores, né, dentro da sua meta de previsão. Algumas perguntas, né, precisamos ser feitas para iniciar um estudo de previsão de demanda, né? O que prever? Vamos utilizar, né, a previsão de demanda em grupos, em itens individualizados, né? Como que vamos fazer? Então é uma pergunta que toda empresa tem que fazer, né? Qual o período dessa previsão? Nós vamos fazer previsão de curto prazo ou de longo prazo? Isso é muito importante para a escolha do método. Vocês vão ver um pouquinho mais à frente. Qual a técnica a utilizar, né? Quer dizer, as técnicas de previsão de demanda serão aplicadas a todos os itens produzidos ou apenas aos mais importantes? De repente, a gente pode fazer dentro de uma curva ABC e escolher os itens principais da empresa, né, em torno de talvez 10, 20 itens, né, e fazer a previsão de demanda mais detalhada para esses itens. E quais os recursos, né, que a empresa pode contar para realizar esse planejamento de demanda? Software, se vai ter um MRP, um RP, uma planilha de Excel, né? Muitas vezes a gente pode exportar os dados de um ERP e trabalhar numa planilha de Excel. Bom, cada empresa, cada porte de empresa pode trabalhar de uma maneira, né?
E o mais importante, poucas empresas erram mais de 5% quando realizam a previsão de demanda global para todos os produtos. No entanto, erros de previsão para itens individualizados podem ser maiores. Ok? Então vamos guardar essa informação aí que é muito importante para a gente. A empresa, né, normalmente ela usa a previsão de demanda futura para determinar a quantidade de componentes que terá em mãos e a capacidade necessária em suas fábricas. Ok? As empresas também precisam de previsões para determinar sua própria produção e níveis de estoque. Seus fornecedores também precisam dessas informações pelos mesmos motivos. Então, dentro da cadeia de suprimentos, é muito importante a gente envolver também o fornecedor e os prestadores de serviço dentro dessa previsão de demanda. É o que a gente chama de previsão de demanda colaborativa. Quando todos esses estágios da cadeia de suprimentos trabalham juntos para produzir a previsão de demanda, ela costuma ser mais precisa, mais eficiente no atendimento aos seus clientes. E quais são as características das previsões, né? Previsão são sempre imprecisas e assim devem incluir no seu valor a medida do seu erro. Isso é fundamental. Nós vamos fazer um tratamento de análise de erro das previsões, que é o fator principal dentro de uma previsão de demanda. Previsões de longo prazo, normalmente, são menos precisas que as previsões de curto prazo. Ou seja, as previsões de longo prazo têm um maior desvio padrão de erro em relação à média de todos, em relação ao curto prazo. As previsões agregadas também são normalmente mais exatas do que as desagregadas, que continuam ou costumam ter um desvio padrão de erro menor em relação à média. Bom, e como entra isso, né, a previsão de demanda dentro do meu planejamento estratégico de produção ou dentro do meu planejamento mestre de produção, né? Então, normalmente, quando a gente fala de previsões de longo prazo, né, nós trabalhamos com planejamento estratégico de produção, que vai definir que produtos, serviços oferecer ao mercado, que estrutura produtiva dispor, ou seja, instalação, equipamentos, nível de atividade e qualificação de mão de obra. Quando estamos falando do médio e do curto prazo, nós já estamos falando do planejamento mestre de produção, né, o PMP, utilizando recursos disponíveis envolvendo planos de produção, estoque, compras, mão de obra e sequenciamento da produção. A previsão de demanda envolve uma boa experiência e julgamento do planejador, mesmo utilizando uma técnica apurada e uma boa base de dados. Então, é muito importante contar com o fator humano, porque muitas empresas consideram o planejamento de demanda, a geração de números, como o essencial. E não, nós temos que ter um poder de julgamento, um poder de análise muito grande. E quem vai estar analisando e planejando, né, ele tem que ter o seu feeling. E o feeling, nessa hora, é muito importante. É muito importante que a gente trabalhe com avaliação de erro, né, que deve ser uma avaliação constante. O erro, o que é? É a previsão menos a demanda. Então, as empresas têm que fazer uma análise muito apurada dos erros e fazer os ajustes sempre que tiver uma demanda atualizada. Bom, falaremos agora, né, iniciaremos agora os métodos de previsão. Quais são os métodos de previsão e tipos de previsão? Então, nós estamos trabalhando em termos de métodos qualitativos, que são essencialmente subjetivos e contam com o julgamento humano. Ele, por si só, é muito impreciso, mas algumas empresas utilizam eles por causa da experiência. Se tem um produto, por exemplo, que tem um produto maduro no mercado, muitas empresas utilizam um método qualitativo, mas ele em si só não resolve a previsão da demanda. Nós temos os processos de séries temporais, né, que utilizam a demanda histórica para fazer uma previsão, que é o mais normal de ser utilizado, né, juntamente com o processo qualitativo, como nós falamos anteriormente. Temos o método de previsão causal, que supõe que a demanda está altamente relacionada a certos fatores do ambiente. Então, nós temos aí fatores climáticos, fatores econômicos, né? Então, é um processo que a gente chama de causal. E temos também simulações,
que imitam a escolha do consumidor, que geram a demanda para chegar à previsão. Normalmente, um modelo de previsão ele pode ser dividido em 5 etapas, né? Em algumas literaturas, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Mas o principal é o quê? É o objetivo da previsão, a coleta e análise dos dados, a seleção da técnica da previsão, a obtenção dessas previsões e o principal, o monitoramento do desempenho e erro da previsão. Acompanhe agora o nosso material didático complementar.